Vamos ser sinceros aqui, DevOps. Alguém realmente consegue reter conhecimento sobre todos esses tópicos? Parece impossível e insano. Essa realmente é uma palavra que eu usaria para esse tipo de situação. Aqui, a pessoa que postou no Reddit colocou um print do roadmap de DevOps. Se você não conhece, no site roadmap.sh/DevOps, você tem um roadmap completo de praticamente todas, obviamente não todas, as ferramentas de DevOps para que você aprenda para ser um bom profissional. Não necessariamente você precisa aprender cada tecnologia que está aqui, mas é importante para ser um DevOps Sênior e ter uma maturidade com infraestrutura e código, de você entender o básico, no mínimo, de todos os conceitos que estão aqui e pelo menos saber para que essas ferramentas servem. Porque não é necessário você saber exatamente como funciona cada ferramenta, mas pelo menos entender para que ela serve, para que você um dia possa utilizar se for necessário. Então é importante você aprender uma linguagem de programação para fazer automações. Inclusive eu fiz um vídeo sobre Go, está aqui no canal, e você pode ver como que eu consegui entender como funcionava Go sem nunca ter utilizado. Então é importante você ver que isso é possível. Não necessariamente você precisa ser um expert em nenhuma linguagem, mas você precisa não só aprender para automação, como aprender para poder você containerizar também as suas aplicações. Porque muitas vezes você tem um monolito onde você poderia separar por microserviços, não necessariamente é necessário fazer isso, mas muitas vezes é interessante, e aquela aplicação está desenvolvida em JavaScript, por exemplo, Node.js, e você nunca viu Node.js. Como você vai containerizar? Você não sabe qual imagem utilizar, você não sabe qual endpoint utilizar, como se passa as variáveis de ambiente. Então, tudo isso é importante você saber, para que você entenda como funciona. Tanto que nosso cargo, DevOps, é justamente uma mistura de desenvolvedor com operacional, infraestrutura. Então, a gente precisa entender de programação o mínimo para, pelo menos, subir uma aplicação. Então, é importante realmente saber as linguagens de programação. Não necessariamente para você desenvolver uma aplicação, mas para que você consiga, no mínimo, colocar essa aplicação de pé numa infraestrutura. Seja no cluster, numa VM, seja num serverless, seja onde for. Não importa onde a tua aplicação roda, você precisa pelo menos entender como fazer para aquela aplicação executar. Então aqui tem um roadmap bem grande, com diversas questões. Poderia passar aqui por cada uma e ficar horas falando a respeito de cada questão aqui separadamente. E você pode visualizar isso depois acessando o link. E como eu falei, não é necessário você aprender cada tecnologia que está aqui, porque é muito mais do que isso. Isso aqui é o mínimo. Mas é importante você pelo menos saber o conceito para um dia você precisar daquela ferramenta, você vai na documentação e vê como utiliza. Se você pelo menos sabe para que ela serve, fica mais fácil para você conseguir utilizar ela se for necessário. E aqui, inclusive, tem um roadmap separado a respeito de algumas outras questões dentro desse mesmo roadmap aqui de DevOps. Um exemplo, Kubernetes Roadmap, onde você tem um roadmap específico de Kubernetes, que é uma tecnologia que a gente utiliza para clusterização. Então aqui, somente para aprender Kubernetes, você já tem um roadmap completo com diversas coisas que você precisa aprender. Então realmente é muita coisa, e isso realmente assusta quando você começa a ver. Docker, mesma coisa, tem um roadmap específico para Docker. E aí, se você for explorando aqui, você vai ver que tem vários roadmaps de linguagens, de tecnologias diferentes. E aí, obviamente, você pode ir clicando aqui, verificar, tem documentação oficial de cada tecnologia. É bem importante, bem interessante, bem legal isso aqui para você pelo menos se nortear do que você deve aprender. Mas vamos lá, vamos ver o que o pessoal está falando a respeito disso, né? Porque realmente é algo que explode a mente, né? Você diz, meu Deus, eu nunca vou conseguir ser um DevOps porque é praticamente impossível. Realmente, para você ser um DevOps, você precisa ter uma experiência boa no mercado. Muitas vezes você vai pegando essa experiência fazendo freelancer, enfim, você tem diversas formas para aprender isso, fazendo teus laboratórios, cursos e etc e tal. Mas vamos ver o que o pessoal está falando aqui a respeito do comentário do nosso amigo. Final Combination respondeu aqui, sim, mas obviamente não é em 6 meses. Provavelmente pegando aquele fluxo lá de que se aprende a programar em 6 meses e ganhar 5 mil em 6 meses. Fabrício Muniz, cirúrgico, moderação, por gentileza encerrar este tópico. Não entendi, ok. Marcelo respondeu, eu não sou DevOps, mas sou quem implementou todas as esteiras de CI/CD da empresa onde estou, e só nesse escopo limitado já precisei aprender muita coisa, GitLab, GitHub, Azure DevOps provavelmente, PowerShell, Bash, Cloud Foundry, AWS, Azure, New Relic, Docker e mais um monte de coisa. Então creio que é basicamente isso, vai retendo conforme vai precisando criar as coisas. Exatamente isso.
Conforme a necessidade do projeto, conforme a necessidade da empresa que você está trabalhando ou do projeto que você pegou para entregar, você vai aprendendo coisas que você ainda não sabia. Então, muitas vezes eu pego um projeto para fazer e não necessariamente eu sei todas as tecnologias que estão ali. Vou te dar um exemplo. Chegou uma aplicação em .NET. Vamos supor que eu nunca trabalhei com .NET, nunca provisionei isso, nunca containerizei isso em lugar nenhum. O que eu vou fazer? Primeira coisa, verificar como criar uma imagem dessa aplicação. Depois eu vou entender como fazer uma esteira. Dependendo de qual cloud ela for provisionada, ela vai ter que ser provisionada ali com Terraform, por exemplo. Se você for utilizar Terraform, você tem uma forma de provisionar em cada cloud. Na AWS é de um jeito, no Google Cloud é de outro, na Azure é de outro, na OCI é de outra forma completamente diferente. Obviamente que tem um padrão de documentação a ser seguido no Terraform, por exemplo, para você provisionar esses recursos. Mas são formas diferentes de se fazer a mesma coisa. Depende muito do teu projeto. Aí você provisionou a infraestrutura para a tua aplicação. Um exemplo, no Google Cloud. Aí você fez toda a containerização, provisionou com Terraform e está tudo funcionando perfeitamente. Só que aí o deploy não tem esteira ainda, então você vai ter que montar uma esteira de CI/CD. Aí você vai usar, sei lá, GitHub Actions, GitLab. E aí como é que você faz isso se você nunca utilizou? Azure DevOps, por exemplo. Então, tudo isso você vai aprendendo conforme você vai precisando. Eu acho muito mais importante você pegar um projeto real para fazer, muitas vezes em freela, se você não estiver trabalhando ainda, e ir atrás daquelas ferramentas que são necessárias você aprender para construir algo real, do que simplesmente ficar naquela teoria insana e nunca sair daquilo. No mínimo, se você não conseguir um projeto ou não estiver trabalhando como DevOps, pega pelo menos laboratório para fazer. Faça laboratórios na tua máquina. Deu errado? Destrói e sobe de novo. O Fábio Akita sempre fala isso. As pessoas têm medo de subir as coisas na própria máquina. Você não está levantando uma parede que você vai ter que derrubar tudo e construir tudo de novo. Ou então descarregando um caminhão num lugar e depois, meu Deus, não é aqui nesse lugar, eu vou ter que carregar o caminhão de novo e descarregar em outro lugar. Não é isso, é muito mais simples. Deu errado, apaga e começa de novo. Ah, não estou conseguindo, não sei o quê. Vai procurando, vai pesquisando, vai atrás. É isso, é basicamente isso. Acho que nosso amigo aqui resumiu tudo, mas vamos ler os outros comentários. Douglas aqui respondeu, e vai esquecendo durante o tempo e reaprendendo conforme necessário. Também acontece isso. Muitas vezes a tecnologia avança, você não utilizou mais, algumas coisas mudam, versão muda. Isso acontece muito com o Kubernetes, a API atualiza, você sobe de uma forma, o teu Ingress, por exemplo, daqui a pouco você vai fazer um apply no teu Ingress e ele não sobe mais. Aí você vai ver a versão da API que mudou e a forma de você identar e passar os parâmetros mudaram. Então tudo isso faz parte do aprendizado. É um aprendizado contínuo, nunca acaba. O Vinícius falou aqui, para ser DevOps precisa ser Dev e Ops. São duas carreiras distintas em que são necessários anos para obter experiência. A maioria dos DevOps sem esses anos de experiência nas duas áreas apenas aprenderam algumas ferramentas e acham que DevOps é ferramenta. Exatamente, esse é um ponto importante. DevOps não é necessariamente aprender todas aquelas tecnologias do roadmap, mas é uma cultura que envolve, aí tem toda aquela questão, DevOps é um cargo, é uma cultura? Para mim é um cargo e é uma cultura, é tudo ao mesmo tempo. Se você for contratar um profissional que precisa de certas tecnologias, você vai chamar ele de DevOps, não tem como chamar de outra coisa. É o termo que é cunhado para chamar esse cargo. E fica muito mais fácil você compreender quais tecnologias aquele profissional precisava saber, no mínimo, para poder ser contratado. Muitas vezes a empresa trabalha, vamos supor, com Azure. Então ela trabalha especificamente com Azure. O cara veio de uma skill de AWS. O que ele vai fazer? Ele vai aprender Azure. É difícil? Se ele já souber uma cloud, as outras basicamente muda o nome e a forma de provisionamento. Não muda muita coisa. Então, se você já tem uma skill, já tem uma senioridade, já tem anos de experiência, realmente você já consegue compreender como as coisas funcionam, independente de você já ter utilizado aquela tecnologia ou não. Então, muitas vezes, não é a tecnologia em si que vai te fazer um DevOps, mas é a forma que você consegue aprender qualquer coisa que for necessário aprender, o tempo que você consegue fazer para que aquilo se torne algo que faça parte de você, porque muitas vezes você não sabe, mas quanto tempo você vai conseguir aprender? Dependendo se você já tem experiência em outras tecnologias, às vezes em 1, 2 dias você já está desenrolando aquilo e já está provisionando tudo que você precisa. Muitas vezes uma semana, dependendo do teu nível de experiência, em um mês. Tudo vai depender da tua capacidade ali de reter esse conhecimento. Então é importante realmente ter anos de experiência, mas se você não tiver, continua nesse processo, porque isso vai ser interessante. E a questão de cultura é que um DevOps ele não é somente tecnologia e acabou.
A gente tem que implementar toda uma cultura, quebrar silos, fazer com que os times se integrem, que o time de desenvolvimento faça parte e compreenda como toda a questão da infraestrutura deve ser resiliente, performática, o código deve seguir certos padrões. Então, em tudo isso, o DevOps está envolvido, em toda a esteira. Desde a arquitetura da aplicação, você pode ter um arquiteto separado? Sim, mas se não tiver, você mesmo vai ter que fazer. Então, desde a arquitetura, provisionamento da tua infraestrutura, esteira de CI/CD, segurança, tudo isso você tem que saber mais ou menos como começa e como termina, até finalizar com a parte de observabilidade e monitoramento, onde você vai conseguir ter os teus alertas para saber se aquela aplicação e aquela infraestrutura estão rodando da forma que deveriam, para que nada seja impactado em produção. Então, é importante você saber as tecnologias, mas você tem que permear o processo como um todo, não somente aprender tecnologias e dizer, eu sei AWS, eu sei GCP, eu sei Ansible, eu sei Terraform, eu sei GitLab, eu sei Zabbix, eu sei Prometheus, eu sei Grafana. Cara, isso não quer dizer muita coisa se você só sabe a ferramenta por ela mesma. Você tem que participar do processo, isso é importante. Aí o Vinícius foi respondido aqui, na real a maioria é Ops de mais e Dev de menos, isso é real. Realmente é muito Ops, então é muita infraestrutura e pouco código. Muitas vezes ninguém nem usa código, mas as coisas estão mudando, né? A gente tem utilizado muito infraestrutura como código, então você tem que provisionar as coisas como código. Se você utiliza Terraform, é código. Se você utiliza Kubernetes, é código. Se você utiliza Ansible, é código. Se você utiliza Docker, é código. Então tudo isso é código. É o código mais complexo do mundo? Não é. Mas se você não souber o que você está fazendo, pode dar muito errado. Então é importante você saber como está fazendo aquilo. A maioria das vagas é muito Ops mesmo, acaba ficando complicado para devs que não tem base em sistemas operacionais, network e um monte dessas caixinhas que tem na imagem. Realmente, é mais fácil você contratar muitas vezes um cara que é operacional e ir transformando ele meio que num dev para entender como funciona a parte de código para aprovisionamento de infraestrutura e tudo aquilo que eu falei aqui, do que pegar um dev que manja muito de código e colocar ele na parte operacional. Porque a parte operacional requer algumas outras coisas, como, por exemplo, conhecimento de redes, conhecimento de protocolos, conhecimento de várias outras questões, e é um pouco mais crítico. Não que o trabalho do dev não seja, obviamente que se não tiver o código não vai ter aplicação, se não tiver aplicação não tem nem por que ter infraestrutura. Então, de certa forma, a gente até depende do dev para existir. Sem o dev a gente não consegue ter a infraestrutura, não tem necessidade da infraestrutura. Mas o ponto aqui é que é mais fácil você pegar um cara operacional e meio que transformando ele num dev, não que ele vá virar um dev, mas que pelo menos ele entenda o básico ali de um IEMA para provisionar o que ele precisa da infraestrutura, se ele compreende da infraestrutura. E aí ele não vai precisar entrar profundamente no código, mas pelo menos compreender como fazer aquilo para provisionar na infraestrutura dele. Como eu falei aqui, se for .NET, se for JavaScript, se for Python, cada coisa ele vai ter que provisionar de uma forma diferente, então ele tem que entender disso, né? Pastel de Flango respondeu aqui, consegue, até porque na legenda ele explica que são alternativas. Não precisa aprender todos os quadrados, e mesmo que fosse uma vez que você aprende o conceito por trás de um item, é bem fácil transferir conhecimento para os outros. Muitas dessas coisas também não são nem conceitos a se aprender, e sim produtos. Aí tem zero trabalho de aprender. É mais entender como usar para fazer o que você quer e já sabe como funciona. É tipo uma costureira que trabalha com uma máquina de uma empresa, aprender a usar de outra. Muda o lugar onde os botões e pedais ficam, exatamente isso. Pode fazer uns padrões diferentes, mas no geral é a mesma máquina. Coisa de semanas para pegar o jeito. Exatamente isso que eu tinha comentado anteriormente. Se você utiliza a AWS ou o Google Cloud e você vai para uma empresa que utiliza Azure, é basicamente saber que os botões aqui são um pouco diferentes, que a forma de provisionar como código também é um pouco diferente. Você lendo a documentação, em uma hora você pega o esquema. Obviamente você não necessariamente vai conseguir provisionar, mas pelo menos você já entendeu que aquilo funciona daquela forma. E é exatamente isso mesmo. E assim, mesmo que cada item fosse difícil, você não espera construir uma carreira lendo só um panfleto, né? É para ser difícil mesmo. Se você olhar as emendas de algumas faculdades, vai ter bem mais quadradinho e cada quadradinho com um escopo gigantesco. Isso para ter o mínimo do mínimo para atuar. Se quiser crescer mesmo, vai ter que se especializar muito depois. Então, isso é um ponto importante. Não necessariamente você precisa se especializar. Por quê? Muitas vezes você precisa realmente saber aquele roadmap de uma forma bem vasta e generalista, porque você vai trabalhar com tudo aquilo. E aí você vai se especializar em uma coisa ou outra, que é uma
ferramenta ou outra que se trabalha mais na tua empresa, mas você vai ter que aprender aquele contexto geral. Agora, se você for trabalhar especificamente com um dos conceitos que estão ali, aí realmente você se especializa naquilo, mas não significa que você não tem que aprender o resto. Então, por exemplo, se você for trabalhar somente com monitoramento, aí você vai aprender Zabbix, Grafana, Prometheus, aprender toda aquela stack ali de SRE. Mas significa que você não tem que saber de cloud? Óbvio que tem. Que você não tem que saber uma linguagem para fazer uma automação? Também tem. Não tem que saber o que é um web service e onde funciona? Óbvio que tem, porque você vai monitorar o quê? Você vai monitorar exatamente isso. Então você precisa ter esse conhecimento. Então essa base conceitual geral, eu acho importante, independente do nível que você está, independente da especificidade do teu cargo. É importante você saber um pouco de tudo. Agora, se tem a possibilidade de você se especializar e aprofundar especificamente em uma tecnologia ou em um conceito específico, ok, sem problema nenhum. Tem muitos itens ali que são nice to know do que must to know, ou seja, são legais de saber do que você realmente deve saber. O que define o que você realmente precisa saber são fatores mercadológicos. Nem mesmo essa trilha na imagem será a mesma daqui a 6 meses. A verdade é que a trilha pode até continuar a mesma, mas dentro da empresa que você está, ou se você mudar de empresa, ou dependendo do projeto, na mesma empresa que você tiver, você vai mudar a stack. Assim como um programador, ele não pode ficar preso numa linguagem, ele tem que saber, muitas vezes, programar em outra. Muitas vezes ele está num time, se ele estiver numa empresa muito grande, como é o meu caso, e aí ele está num time que trabalha com Python. E aí eles estão desenvolvendo em Python. Daqui a pouco ele finalizou essa aplicação em Python, ele tem que ir para um outro squad, onde o pessoal trabalha com JavaScript e provisiona tudo com Node.js. Aí ele vai dizer, aqui eu não vou ficar porque eu não sei JavaScript. É meio complicado. Ele pode até dizer isso, e dependendo do nível que ele tiver de Python e continuar trabalhando ali especificamente com Python, mas se ele souber se virar com outra linguagem, isso vai ser muito bom para a carreira dele. Inclusive, ele não fica preso numa linguagem só. Se daqui a pouco os times começarem a não utilizar mais a linguagem que ele é o expert, vai fazer o quê? Ele vai ter que aprender outra. O DevOps é a mesma coisa. Ele tem que saber diversas coisas ao mesmo tempo. Erof respondeu, cara, acho que o mais importante é você ter uma capacidade de aprender as coisas rapidamente e, lógico, saber um pouco de tudo. Não precisa ser profundamente como a imagem sugere, pelo menos saber que existem e para que serve. O como usa você deixa para aprender durante a necessidade, é o famoso aprendizado em T. Mas isso você precisa ser bom e rápido em aprender. Isso, na verdade, não necessariamente você precisa ser bom e rápido para aprender, isso você vai pegando com o tempo. É a experiência que vai te fazer um autodidata que vai conseguir aprender as coisas rapidamente. Muita gente precisa de curso, muita gente precisa de uma trilha, mas eu aconselho DevOps Sênior, Dev Sênior, enfim, profissional de tecnologia Sênior a ter uma capacidade de aprendizado realmente, como o nosso amigo aqui está falando, boa. E um pouco rápida, porque muitas vezes o projeto está ali já no limite, você precisa entregar e você ainda não sabe nem nada daquela tecnologia. Obviamente que aí a gente entra em outros assuntos, de questão de gestão, de entender se aquele profissional é realmente o profissional correto para aquela situação, para aquele projeto, mas se você está ali muitas vezes, você vai ter que apagar um incêndio, você vai ter que resolver o problema, e aí muitas vezes não interessa se você sabe ou não sabe. Corre atrás e aprende. A verdade do mercado é essa, não tem isso de olha, o meu gestor aqui, eu não manjo disso aqui não. Ele vai dizer, cara, aprende, corre atrás. Muitas empresas oferecem cursos justamente para o cara ficar sempre, ter a possibilidade de aprender. Muitas empresas oferecem dentro do teu horário de trabalho a possibilidade de você estudar. Sou DevOps Sênior, quando comecei ainda era Dev, mas gostava muito de aprender coisas novas e botar a mão na massa. É exatamente isso, colocar a mão na massa, em automações e coisas de infra. E daí fui tendo oportunidade, mudando o foco da minha carreira, e daí uma coisa leva a outra. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Um projeto X faz você precisar aprender sobre infra as code, Terraform, Ansible, enfim. Projeto Y faz você aprender a gerenciar Kubernetes, e daí você acha algumas ferramentas, faz POC, por aí vai. É conhecimento acumulativo. Exatamente isso. Não tem mágica. Você não vai pegar esse roadmap aqui e diz, agora eu vou ter que aprender Python, Ruby, Go, Rust, JavaScript, Node.js. E aí você vai se aprofundar em cada uma. Não é assim que funciona. Você vai aprender conforme a tua necessidade. Ou então algo que te atraia. Ah, gostei de Python. Então, ok. Começa a trabalhar ali com Python, entende como funciona e ok, vai nessa. O sistema operacional, a mesma coisa. Aqui você tem que aprender Windows e Linux. Não tem muita saída porque muitas empresas trabalham só com um sistema operacional, mas grande parte tem os dois. Você acaba tendo que saber mexer nos dois servidores. Para pelo menos ver um log, pelo menos subir um IS, subir um web service, um Apache, um Nginx, enfim, qualquer coisa que você precise subir ali.
entender como as portas funcionam, liberação de firewall, colocar no domínio, enfim, tudo isso é importante para você saber. E aí o resto aqui você vai aprendendo conforme a necessidade. Olha a quantidade de cloud providers aqui. Aqui só tem 4, AWS, Google Cloud, Azure e DigitalOcean. Ainda tem a Oracle, tem outros cloud providers aí da IBM, enfim. Aí você precisa aprender profundamente cada um. Aprende profundamente o que você precisa realmente utilizar naquele momento. Os outros você aprende depois, se for necessário, entende? E aí o Aerof continua aqui. Também o fato de você saber um pouco de tudo, mesmo que não profundamente, te ajuda a ganhar velocidade ao estudar, entender e aplicar. É tipo uma bola de neve, porque ao aprender algo novo, você consegue fazer analogias /paralelo com coisas que você já aprendeu /trabalhou. Exatamente isso, não tem nem o que complementar. Tavares falou, muito bom, é exatamente isso. É o famoso desenrolar. Vem com experiência também e principalmente curiosidade. Não precisa dominar tudo de forma aprofundada, a não ser que julgue necessário. Outra habilidade que ajuda demais é saber programar. É muito útil no dia a dia. Aqui o JV falou, eu sou dev, mas tenho muito interesse em ser DevOps. O que você indicaria para começar a me aprofundar na área? Eu sei me virar bem com Linux e Docker e sei que seria um bom começo, mas daí para frente não sei mais o que focar. Alguma dica? O Ikari respondeu, cara, acho que o mais importante é você ter uma capacidade de aprender as coisas rapidamente. E lógico, saber um pouco de tudo. Não precisa ser profundamente. Ele basicamente copiou e respondeu aqui. É a cópia do que está ali em cima. Então é isso. Realmente, Pangolin respondeu. Quanto mais próximo de sênior você for, mais você vai dominar esse roadmap. Nada tão mirabolante, para ser sincero. Exatamente. Galera que está entrando achando que TI se resume só HTML ou algo do tipo. Eu queria saber como está o mercado de trabalho para essa área. Alguém saberia dizer? Bom, isso aqui é assunto para um outro vídeo. A gente pode abordar esse assunto sobre o mercado especificamente de DevOps, tanto no Brasil, em algumas regiões específicas, como para fora. E a gente pode abordar essas questões. O pessoal aqui vai falar sobre o mercado, não é esse o foco desse vídeo. Sim, consegue, mas leva tempo, obviamente. Enfim, e aí aqui vão ter vários outros comentários a respeito disso. Mas é isso, galera. Acho que passei por tudo aqui. Inclusive foi importante o comentário do pessoal. Corroborou basicamente com o que eu estava falando aqui. De você aprender e ter o conceito básico de todas as caixinhas. Mas não necessariamente você precisa utilizar cada uma. Você vai fazendo de acordo com a necessidade do teu projeto, da tua área. Então se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!